Olá pessoal, bom dia. Mais um vídeo aqui para vocês. Aqui quem vos fala é a Ana. Também faz parte do Alexandre, que hoje não está presente nesse momento, não é? Aqui é de Cactos de Casa, Pernambuco Oxente. O seu canal de entretenimento também, claro. E o principal, que são os cactos, as nossas plantinhas maravilhosas, certo? Que bom que todos vocês estão gostando, certo? Vou tentar tremer um pouco menos, prometo, tá bom? Hoje aqui tá fazendo 27 graus, sensação térmica de 32. Imaginem, 32 graus de sensação térmica, tá? A umidade é de 81, sempre a umidade é alta aqui, certo? Somos da região metropolitana do Recife. Muita gente já sabe, muita gente já perguntou de onde exatamente. Essa é a nossa Pink Butterfly, certo? O nosso vídeo hoje vai ser voltado à finalização do envasamento. Já envasei os cactos que eu mostrei da vez passada, porque estavam faltando alguns ingredientes no substrato que eu aumento, certo? Que eu acrescento. Para quem está chegando aqui, realmente sai às vezes um pouco barulhento, porque é avenida. O Ale, sempre que consegue, ele tira um pouco esses ruídos, tá certo? Obrigada, carro, parou de buzinar. Então vamos lá. Troquei de vaso essa bonitinha, que é a Pink Butterfly. Vocês estão vendo? Por que não botei no vaso de cerâmica ou cimento? Porque não tenho mais nesse momento, tá? Tem uma outra ali que já está também. Essa Pink Butterfly estava junto com a coroa de frade. E aí eu tirei, troquei de vaso, troquei de substrato, né? Então vamos lá. Eu separei algumas perguntas mais comuns, que uma delas é o seguinte: a gente deve trocar a planta de vaso em quanto tempo? Por que devo trocar o cacto de vaso? Bom, o cacto, em primeiro lugar, ele é muito resistente, né? Não exige muito. Principalmente os mais antigos, né? Os mais recentes a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então vamos lá, a gente deve trocar a planta de vaso em 3 ocasiões. Primeiro, porque o vaso ficou pequeno, tá? Nesse caso aqui da coroa de frade, que é o Melocactus centenary, o nome científico, ele já estava num vaso desse, de cimento. Só que ele estava sem um pezinho, quebrou um pezinho dele. E aí, como eu tinha um outro, eu tinha tirado oridos, né? Tirei um outro cacto, que é uma questão de um outro vídeo para fazer as comparações. Então, eu aproveitei e troquei tudo. Troquei o substrato, tirei a Pink Butterfly que estava, olha aqui como ela cresceu. Inclusive eu super indico, tá? É uma Kalanchoe de fácil cultivar. Para quem não tem mão boa com suculenta, como eu, por exemplo. Então essa aqui é excelente, tá certo? A beleza dela mesmo são esses bebezinhos nas folhagens, que são todos cor-de-rosa. Isso é a beleza da Pink Butterfly, borboleta cor-de-rosa. O nome é bem sugestivo, né? Voltando, então lá, já sabemos que porque o vaso ficou pequeno, tem o tempo de substrato, que já havia mais de um ano que estava nesse vaso. A adubação já estava antiga também. O substrato já estava criando matinho, porque não estava mais tão adequado. Ele estava no tempo, sol o tempo todo, chuva o tempo todo. E como eu estou fazendo as trocas dos substratos nos vasos lá de cima, então aos poucos eu já vou fazendo a alteração, certo? Tempo de substrato, como eu falei, passou um ano e pouco, mais ou menos, 1 ano e meio. Fungo ele não pegou,
Mas sempre tem algumas manchinhas, estão vendo? Que bonitinho. Se o Ale tivesse aqui, ele estaria mostrando bem de pertinho. Então eu vou tentar fazer. Tem até uma sementezinha rosa aí. Estão vendo a semente? Ó. Eita. E a gente sabe a idade dele pelo tamanho da cabeça de frade, né? O popularmente cabeça de frade. A coroa vermelha na cabeça, tá vendo? Ele já tem alguns anos por aí, tá certo? Eu não sei dizer exatamente quanto tempo tem, porque eu já comprei ele tamanho médio e foi localmente que eu comprei. Só não vou dizer onde eu comprei, porque a Alexandre não vai gostar. É umas casas que tem umas velas, umas coisas assim. Tava na porta. Aí eu achei ele bonitinho e peguei, tá bom? Mas ninguém conta pra ele, tá certo? Editor, por favor, pula essa parte que eu falei. Vamos dar continuidade. Uma observação que eu quero comentar é que o substrato ele não estraga. Na verdade, não é que o substrato estrague, tá? Ele fica sem nutrientes, né, com o tempo. E aí vocês viram que eu botei esse adubo de liberação lenta, verdinho, chamado de basicote. Tem o osmocote também, esse aqui é o basicote. É bom porque você não perde a mão nele, ele fica superficialmente no substrato e aí não tem o risco de queimar, tá bom? Fica ao tempo. Aí esse outro eu troquei também, que eu já havia mostrado a vocês, a popular poltrona de sogra, que é o Gruzone, certo? É o Echinocactus Gruzone. Todos eu coloquei a plaquinha, tá vendo? Todos, a plaquinha, né, que é uma faquinha de plástico cortada ao meio, e deu perfeitamente. E o que é que esse aqui não está, mas o que é que eu estou fazendo? Vamos ver aqui na Kalanchoe, ó. Comecei a botar a data, dá pra ver aí? 24, que é o dia de hoje, 24 de maio. Eu fiz a troca do vaso esse final de semana, mas eu preferi botar a data de hoje, pra ficar tudo uma coisa mais certa. Então vamos lá. Trocamos esse bonitinho. Inclusive, a minha intenção era comprar os vasos todos de cerâmica, mas além de estarem caros, né, a gente vai fazendo a alteração aos poucos, obviamente. Estamos tentando localizar algum local onde venda mais em conta, né? Tem que ser que fabrique, é melhor, até porque a coleção cresceu muito. E aí eu achei tão bonitinho. R$10 esse vaso, tá vendo? O que eu gostaria mesmo é que eles tivessem um pezinho, que é para a água escorrer, né? Mas aí o que é que eu faço? Eu posso botar uma pedrinha quando estiver chovendo embaixo, que é para elevar um pouquinho o fundo do vaso e a água escorrer. O substrato está perfeito. Estão vendo? É o substrato de sempre. E aí também tasquei adubo de liberação lenta. Esse cacto é lento mesmo. Não precisei botar um vaso enorme, porque o crescimento dele é lento, tá? Esse outro aqui é o Echinocactus Gruzone albispina, né? Ó, espinho branco e espinho amarelo. Esse aqui já tá criando, os espinhos já estão para baixo, ó, já tá criando mesmo a posição dele. Esse aqui já ainda estão todos arrebitadinhos, ó, tá vendo? Um dos motivos de trocar também, você saber a hora que tá... Quando está na hora de trocar o vaso, são as raízes por baixo, né? Aparecendo. Aí você já sabe que já cresceu demais o cacto, né? A raiz exposta. O vaso de plástico, ele fica estufado, aí você sabe que já passou do limite de fazer a troca também. O vaso certo vai de acordo com o tamanho do cacto. Como eu tô vendo aqui, ó, por exemplo, esses vasos aqui, ó, são de cerâmica.
E esse aqui é de cimento, mas olha o tamanho deles, tá vendo? Inclusive eu quero de cerâmica grandão desse estilo aqui, ó. E não encontrei ainda. Pra não dizer que eu não encontrei, eu encontrei em alguns gardens, só que muito caro, né? Porque aí eles já pegam do fornecedor e aí é claro que eles colocam a porcentagem dele. Então, pra gente nesse momento, que estamos ainda um canal em crescimento, não tá sendo viável a gente fazer isso. E a graça é realmente estar fazendo as alterações necessárias, as intervenções. E a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Esse bonitinho aqui é uma espécie mais, como eu posso dizer, mais especial dos grusones. Que esse é o curva-espinhos. Esse espinho, estão vendo a diferença do espinho? E detalhe, à medida que ele for crescendo, esse espinho aqui, ele vai ficar menor ainda. Vai ficar a sensação de que não tem espinho. É muito fofinho, né? Esse tá ficando mais acessível agora. Era a elite do Gruzone, né? Um pouco mais caro. E olha em cima, parece um pomponzinho, né? Um algodãozinho. É muito fofinho. Ó, coisa mais linda. Tá vendo? Como vale a pena ter essa espécie. As espécies mais estimuladas com os vasos limitados. Tem umas espécies de cactos, como os astrofitos astérias. Eu não sei se vocês já perceberam, inclusive estão até, no momento, tem muito cactário mostrando as astérias, né? Os tipos de astrofitos. Supercabuto, astérias. Inclusive a gente vai ter algumas novidades, né, que vão chegar, nós vamos mostrar para vocês, que vão acrescentar na nossa coleção. E vai demorar um pouco, tá, porque ainda vão ser enviados. E é a queridinha do momento, né, que estão falando muito, que são os astrofitos. Olha esse bonitinho aqui que eu já mostrei. Gente, eu não sei se isso fala que são de 3 cabeças. Me pareciam. Na verdade, quando eu comprei ele estava dessa forma, certo? Um pouco menor. E o espinho amarelo, é óbvio. Comprei num garden aqui, foi um achadozinho meu. Só que, à medida que ele foi crescendo, foram aparecendo esses por cima, essas cabecinhas, estão vendo? E eu, uma época dessa, fui tentar tirar, pensando que eram bebês que tinham nascido. Eu não sei se ocorreu alguma fratura nessa região do cacto, algum machucãozinho e eu não percebi, e aí foram brotando. Mas ao mesmo tempo que eu fui tentar tirar, além de ser praticamente impossível, né? Porque olhem os espinhos. Eu fui tentar tirar, né, para fazer o replantio e não consegui. Eles estão muito grudados. Então eu não sei se realmente ocorreu essa alteração genética nesse gruzone e resolvi não tirar. Vai crescer assim, desse jeito exótico, bem exótico, né? Porque os cactos, o legal dos cactos são essas alterações genéticas que podem ocorrer, tá certo? Que eles se transformam desde o monstruoso até os cristáceos, as formas cristáceas. E esse é o legal, né? Porque são bem exóticos. Então, é meio polêmico essa questão de... Quando perguntam, não devemos mudar as plantas de lugares. Possa ser que algumas folhagens realmente, elas não gostam da mudança, né, de local, mas cacto em si eu vejo tanta facilidade, tanto mudar ele de vaso quanto de local. Por quê? Porque o cacto ele vai de acordo com o clima, com o sol, com a claridade, de acordo com a espécie, o tamanho, o sol que vão suportar. Então, por exemplo, essa época do ano, a nossa escada está muito quente.
O sol está muito, muito quente. Então, tem cactos que eu tirei da escada, que eles não suportam esse sol. Inclusive, o Ale, eu verifiquei que no vídeo anterior ele estava procurando o cacto parafuso pequenininho, que eu apelidei ele de cacto prego. E eu disse para ele que eu tirei de lá porque ele estava, pelo aspecto do cacto, ele não estava gostando do local, ele estava queimando. Então eu tirei, tá certo? E vou esperar o momento de voltar ele para aquele lugar, tá? Vou aproveitar e já dar uma olhada no vaso dele. Embora que o plantio dele foi recente, né? É questão de um mês para cá, 2 meses no máximo que a gente comprou. E eu já fiz a alteração nele. Então eu vou ver como é que vai ficar a situação dele, tá certo? Então é possível sim trocar. O vaso certo vai de acordo com o tamanho do cacto. Tem espécies que são mais estimuladas com os vasos mais limitados, que são os astrofídeos astérias. A mudança do lugar, que é meio polêmico, mas vai de acordo com a claridade e o sol, realmente devemos fazer as alterações. Tanto é que meus cactos maiores sempre estão lá em cima, no sol pleno, na chuva, à vontade. Eu nem guardo eles, eu não tenho... Por exemplo, como é que eu vou botar um cacto desse pra dentro? Não tem como, né? Olha aqui. Como é que eu vou colocar isso pra dentro de casa? O legal é que esses espinhos, eles afastam tanto insetos, como também fazem uma espécie de sombra para eles. Então isso ajuda com que não queime. Então fica ao tempo mesmo, certo? Os cactos novos, eles têm que ser rustificados para ficar no sol. O que é rustificado? Cada dia a gente bota 1 horinha a mais o sol, tá certo? Se for necessário, até que eles se acostumem, tá bom? Os cactos menores sempre manter ao nosso olhar. E aí tem os cactos mais caros de colecionadores também, que a gente não deve estar expondo ao sol, porque a gente vai perder. Então tem que tomar um cuidado a mais, tá certo? A maioria dos nossos cactos são brutos, rústicos. Passamos uma fase comprando muito cacto colunar. Ainda temos alguns pedidos de cactos colunares. Não sabemos onde vamos colocar. Eu acho que vou botar a Ale para segurar alguns, né, Ale? E na verdade eles vão ali para a escada mesmo, tá bom? Temos vários. Nós não temos um simples, temos o mandacaru sem espinho, mas não temos o São Pedro, o cacto São Pedro, que é muito bem falado. E tem o São Pedro cristata, tem o cristata variegata, enfim, gente, é uma infinidade de coleção de cactos. Tem que ter espaço, tempo e dinheiro também, tá certo? Eu peço para vocês que chegaram até agora, o vídeo já está ficando um pouco extenso, vai ficar cansativo. Eu peço que, por gentileza, não esqueçam de compartilhar entre os mais próximos, amigos, enfim, quem esteja precisando dar uma relaxada também, quem esteja começando, iniciando a coleção, para aprender um pouco mais. Eu tenho um pouco mais de experiência, porque nós temos alguns anos de cacto, né? E sabemos um pouco mais, né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o seu like, de curtir, tá bom? E os comentários. E aí, vocês gostam desse tipo de cactos? Vocês apreciam? Vocês têm? Vocês ficaram com alguma dúvida? Porque essa questão de envasamento vai ficar um pouco chata, realmente. Eu vou continuar envasando, porque são necessários. Se vocês continuarem querendo ver o envasamento, deixa aí no comentário, tá certo? Para eu saber. E aí eu vou terminar com a frase motivacional, tá certo? Acredite que você merece o sucesso e trabalhe duro para conquistá-lo. Aprenda com seus erros, levante-se e siga em frente com mais determinação. Cada dia é uma nova oportunidade.
para ser a melhor versão de si mesmo, tá certo? E a ambulância passando. E a ambulância passando. Enfim, a motivação é como se fosse um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna, certo? Então, exercite-se. Seja melhor a cada dia. Aprenda com os erros, com os momentos difíceis. Passe por cima, tratore e tire o melhor de você, a sua melhor versão, tá certo? Aprenda, se motive. E esse vídeo não deixa de ser motivacional, tá certo? Um beijo a todos. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.